Opinião, análises com comentários contextualizados e convidados que entendem do que estão falando, reunidos para um bate-papo inteligente. Começa agora, Olhar Facica, com o professor Ademir José de Abreu. Boa tarde, amigos da Rádio Montanhesa FM. Mais uma vez estamos aqui com o programa Olhar Facica. E de novo, como sempre, um programa recheado de conteúdo, informação e orientação. Hoje uma pauta que a professora Lígia e sua equipe lá do curso de enfermagem da Facica preparou para nós e nos emprestou aqui, por esses momentos que vamos passar, duas colegas professoras da faculdade de muito gabarito. Nós vamos conhecê-las daqui a pouco. Vamos reforçando. Hoje nós vamos estar falando sobre parto humanizado. E nessa temática nós aliamos o conjunto, o objetivo de formação do curso de enfermagem, que ele, além de ser reconhecido pelos organismos oficiais como um curso de excelência, também pelos profissionais da nossa região. E nesse reconhecimento de excelência da formação dos profissionais, nós temos que ter um profissional mais crítico, uma formação mais abrangente, um profissional capaz de perceber além do tecnicismo da profissão. Nesse sentido, é oportuno também, entre outros assuntos que são abordados ao longo da formação do profissional formado pelo curso de enfermagem da Facica, entre outros assuntos de relevância, tem lá o parto humanizado. Mas antes de falar sobre isso, vamos aqui apresentar essas duas pessoas simpáticas, duas pessoas e meia, um pouco mais de meia. 3. Quase 3. Essa brincadeira, para você que vai nos ver depois, vai perceber a barriguinha ali da nossa colega Valéria, que já esteve aqui em outra oportunidade. Fala um pouquinho, Valéria, relembra quem é a Valéria, que nós vamos falar. Boa tarde, ouvintes da Rádio Montanhesa FM. É um prazer estar aqui novamente. Boa tarde, professora Ademir. Boa tarde, professora Juliana. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo. Então, eu fui convidada novamente, para estar falando um pouquinho. Dessa vez de uma maneira um pouco diferente, porque, embora eu seja enfermeira de formação, eu não tenho especialização em obstetrícia, mas na minha graduação eu fui muito bem amparada por duas professoras que me deram saúde da mulher obstetrícia, que gostaria de relembrá-las, a professora Eliana Pérez e a professora Clícia, que foram excelentes profissionais que me deram bastante embasamento, e também pelo fato de agora eu estar, eu sou gestante, então eu estou vivenciando isso, no dia a dia, então se tornou um prazer vir aqui, então vamos conversar bastante. A joia, a professora Valéria Salgado compõe a equipe do curso de enfermagem, também é professora conosco lá na instituição Facica, em Campos Gerais. Professora Juliana Vieira Nazaré, eu não a conhecia ainda, não tínhamos batido um papo, e hoje vai ter batendo um papo na tua área. Isso. Quem é a Juliana? Como faz? Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos os ouvintes, agradeço o convite, da Montanhesa FM, do professor Ademir. Agradeço a Facica, mando um abraço aos nossos acadêmicos, a Lígia, nossa coordenadora. Eu sou enfermeira obstetra, sou de Belo Horizonte, tem 4 anos que eu moro em Campos Gerais. Eu atuei na enfermagem obstétrica no Hospital Sofia Feldman, que é minha paixão, eu morro de saudade deles. Inclusive, aproveito a oportunidade para mandar um abraço a eles. E hoje estaremos aqui para discutir um tema que é importante, necessita de ser discutido, que é sobre a humanização do parto. Ok, então estão lançadas, estão apresentadas as convidadas e o tema, parto humanizado. Vamos começar aqui, preparamos uma pauta, logicamente. As pessoas perguntam assim para vocês, ou para a professora Valéria, que está em vias de já ser mamãe, o que é um parto humanizado?
Qual é a diferença disso? Então, o parto humanizado é aquele parto que ele atende às necessidades fisiológicas e humanas da mulher. Então, a gente atende a mulher num conjunto. A humanização, na verdade, ela tem um histórico, né? Que o Ministério da Saúde, no ano de 2003, ele implementou o Programa Nacional de Humanização, Assistência e Cuidados em Saúde, né? De um modo geral. Que o que é isso? É quando a gente atende o paciente de uma forma humanizada, de uma forma holística, entendendo ele como um todo. E não focando apenas na doença que aquele paciente tem, no caso da humanização geral. Né? Então, atendendo a todas as necessidades, levando em conta que aquele paciente, ele tem uma família, ele tem um problema, né? Ele sente dor, ele tem problemas a serem tratados e não somente a doença, a patologia especificamente. Posteriormente a esse plano, o Ministério da Saúde lançou, um ano depois, eu acredito, se não me falha, foi 2000, no ano de 2000, foi antes? Foi na mesma época. Na mesma época. O programa, né, de humanização ao parto, pré-natal e puerpério. Pré-natal, parto e puerpério. Que visa, né, atender de uma maneira integrada a mulher, né, e a família, né, incluindo a família, no seu parto. Né? Então, o parto humanizado é atender às necessidades. A gente sabe que, assim, que cada mulher, ela tem um organismo diferente, uma maneira diferente de reagir, né? Um limiar diferente de dor, uma necessidade diferente, por exemplo, se ela tem rede de apoio, se ela não tem, né? Então, o parto humanizado é atender a essas necessidades da mulher, voltando para ela como uma pessoa que precisa daqueles tipos de cuidado, certo? E não tratá-la como uma máquina, né? Que a gente fala que é o modelo tecnocrata, que ela tá ali apenas para parir, independente se ela tem dor, se ela tem sentimentos, se ela tem medo, se ela tem apreensões, né? Se ela tem crenças que muitas vezes fazem parte, né, desse tipo de situação. Sim. Então, o parto humanizado basicamente é isso. Mas a professora Juliana pode me complementar porque ela tem mais experiência. Inclusive, assim, a gente discute, né, Valéria, muito essa questão. Muitas pessoas perguntam, né, as gestantes, você vai ter um parto humanizado? Nossa, mas, né, como é isso? Já te perguntaram, Valéria? Você tem coragem de ter um parto humanizado? Na verdade, as pessoas não têm muita informação ainda sobre esse tipo de acesso. Claro que, assim, na nossa área, que a gente convive com profissionais que já têm um certo conhecimento, eles perguntam. Mas o que eu mais ouço é o seguinte: Valéria, você já escolheu você vai fazer cesárea ou você vai fazer parto normal? Mas aí a pessoa, ela não tem uma noção do que realmente é aquele parto normal, entendeu? Antes a gente decidir o tipo de parto, o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar nas minhas condições, né? Eu falo minha porque eu estou grávida, né? De 8 meses, estou passando por esse processo, mas eu preciso saber as minhas necessidades, se o meu corpo está realmente preparado para esse parto, né? Se eu vou conseguir, né, ter esse parto normal. Mas quando a gente fala normal, é o normal para a mulher. Se por um acaso eu chegar nas minhas 40 semanas, 41, que é o limite, né? E, por exemplo, meu bebê, ele inverter, ele mudar de posição, ou eu ter algum problema, algum agravo que vai impedir daquele meu parto ser um parto natural, a cesariana, ela vai ser minha opção. Claro que eu prefiro, né, eu estou trabalhando e mentalizando positivamente para que isso aconteça, que meu parto seja normal. Mas, né, a gente não sabe. Em questão, né, o modelo de assistência humanizada, por que discutir isso, né? No final do século XIX, antes o parto era um evento familiar, né? As mulheres, muitas senhoras da cidade, elas tinham seus filhos em casa, com o apoio das parteiras, dos familiares presentes, do médico da família, né? Então, a partir do momento que o parto deixa de ser um processo natural e é institucionalizado, perde-se aí a questão do protagonismo da mulher do nascimento. E o nascimento é um evento natural. Então, ao institucionalizar o parto em ambiente hospitalar e perder esse protagonismo, nós temos outras variáveis relacionadas, né? O excesso de intervenções, o excesso de tecnologia sem indicação real. Não que a tecnologia não seja importante, ela é importante,
mas ela tem as suas indicações. Certo. Então, esse modelo de humanização busca resgatar a mulher como a ativista daquele processo. A mulher é o protagonista. E os profissionais, e relacionado a isso, a busca de atualização para que os profissionais atendam essa mulher, atendam a família, baseado nas melhores evidências. O que seriam isso? Seriam evidências científicas ao nascimento, né? Então, menos intervenção mesmo. O que seriam essas intervenções? A gente vai discutir, né, posteriormente. E também o que é? A humanização do pré-natal, do nascimento, do pós-parto, das mulheres que, por algum motivo, sofrem aborto. Então, não é só o parir, né? Nós temos... antes disso, toda uma rede, né, envolvida. Eu até vou aproveitar o gancho, porque com as falas iniciais já fica evidente um planejamento, um acompanhamento desse período de gestante, né? Não dá também para chegar agora com 8 meses, agora eu quero ter parto humanizado, ou dá tempo? Dá tempo porque o parto humanizado, ele depende de quem vai estar me assistindo no parto, não é verdade? Então vai depender assim do preparo da equipe, como eu vou ser recepcionada, se eu vou ser respeitada enquanto as minhas vontades, porque eu também posso escolher, por exemplo, no parto normal, né, é possível que a mulher, ela seja induzida por uma anestesia, ela seja, né, para aliviar um pouco a dor, mas isso é uma opção que eu posso ou não escolher, por exemplo, seria o indicado, é o que está recomendado, né? Okay. Então eu posso escolher isso, né? Eu posso, por exemplo, escolher a minha posição, se eu quero ficar numa posição vertical, se eu prefiro ficar sentada, ou se eu quero ficar deitada, ou dentro do chuveiro, ou alguma posição, entendeu? Então, assim, se eu for respeitada quanto às minhas vontades, isso já é uma humanização. Então, nada impede o tempo, mas depende da equipe multiprofissional que está me acolhendo, se eles estão preparados para isso. O X da questão é esse, né? Então, já vou emendar aqui a segunda pergunta. De que maneira, então, a rede de saúde está preparada ou não está? Então, tá bom, eu estou ouvindo vocês aqui e eu estou grávida, não é o meu caso. Sim. Né? E eu gostei da ideia, eu quero procurar saber, como que eu faço? Hoje em dia nós temos informações, assim, disponíveis, né? Mas o pré-natal, ele tem um fator importante nessa questão do preparo da mulher ao nascimento, ao puerpério. Então, o pré-natal, ele não é só diagnóstico de alterações, né? Que é aquela visão tecnocrata. O pré-natal, ele é promoção de saúde, ele é prevenção de agravos. Então, a mulher, ela deve ser preparada durante o pré-natal. Quando eu devo procurar a maternidade? Quais são os sinais de alerta? E o pós-parto, como eu vou amamentar meu filho? Durante o pré-natal, é até indicado que a mulher trabalhe junto com o profissional que a atende a questão do plano de parto. Quais são as intervenções que eu não devo passar por elas, que elas não têm uma indicação de qualidade de assistência? Qual que é a minha maternidade de referência? A mulher, ela não deve perambular em busca de uma assistência. Isso aumenta o quê? Indicadores de mortalidade materna e perinatal, que é a primeira semana, né? Mas nós temos envolvidos a isso uma questão de políticas públicas também, né? A gente também não pode só responsabilizar os profissionais e as mulheres, né? Do como buscar geral, essas informações. O sistema como um todo. O sistema, em mudança de modelo, é complexo. Né? Não é tão demora, simples assim, né? Da gente agir, falar assim, não, a humanização é por causa do profissional que não é atualizado, é a mulher que não busca informação. Não, são vários fatores